começar a gravar. Deixa eu ver quem entrou. A Sophie. Entra a Sophie, bem-vinda. Então, começando. Boa noite. Primeiramente, bem-vindo a todos, né? Eu agradeço a presença de todo mundo aqui mais uma vez. E para começar a aula, eu só quero informar para a galera que está chegando que todas as aulas que a gente fez até o momento aqui de Blender, né? Estão aqui no canal Blender, né? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aulas. E essa é a 11ª aula. E mesmo que você está chegando aqui agora, essa aula vai ser bem importante porque hoje a gente vai aprender sobre importar arquivos, tá? Eu estava prevendo fazer corte de mesh, mas eu acho que ainda precisa dessa aula, né? Precisa dessa aula exatamente nesse momento, porque eu criei uma malha ontem, né? E ela vai estar aqui nessa área arquivos, que tem um ursinho, vai ter abóbora, ela vai ter 2 arquivos, eu vou baixar aqui, tá? Porque ele vai servir para a aula de hoje e para a próxima aula também, tá? Eu baixei aqui os 2 arquivos e hoje eu vou falar sobre importar, tá? Beleza? Eu tô aqui com uma folhinha que eu vou seguir um cronograma, senão eu me perco, tá? No momento, deixa eu só ler um pouquinho que eu tenho que ler, né? Porque eu escrevi e já esqueci o que eu escrevi. Peraí. Beleza, eu tenho que começar falando sobre os arquivos Blender, tá? Dentro do Blender 3D a gente tem um arquivo chamado .blend, tá? Que esse arquivo aqui, ó. Abóbora.blend, ele vai estar nesse formato do Blender, caso você tenha o Blender instalado, tá? E esse formato .blend é um tipo de formato muito semelhante ao que a gente tem do PSD. Não sei se vocês conhecem Photoshop, tá? Mas o formato PSD é um formato do Photoshop onde ele guarda informações como camadas, cores, tudo separadamente, né, configurado no formato PSD, tá? Esse formato PSD, depois de trabalhado e finalizado o processo, ele vai virar um JPEG, ele vai virar um PNG, um GIF ou um PDF ou qualquer outro tipo de formato que você queira salvar a sua imagem. Mas, depois que você já tem um JPEG, para você editar, por exemplo, eu errei, isso acontece muito comigo, tá? Eu errei a escrita da embalagem, tá escrito errado. E o JPEG, você salvou o arquivo, ele tá congelado, você não consegue mais editar e para editar é um parto. Então todos os arquivos separados vão estar no formato PSD, que você consegue lá por camada editar. Se, sei lá, eu escrevi assim, casa com Z, né? Só uma exemplificação, tá? Eu sei que eu sou burro, mas eu não chego a escrever assim. Beleza. Aí, pô, o JPEG você não consegue vir aqui, tipo, colocar o S, assim, tá ligado? Tipo, então, dentro do Blender, o arquivo .blend, ele seria equivalente a um PSD. E a gente pula para segunda imagem, tá? A gente vai ter alguns programas, tá? Que a gente importa, né? No caso, eu estou utilizando o Blender, mas a gente tem o ZBrush, a gente tem o Marvelous e o AutoCAD, tá? São programas 3D para fazer determinadas coisas, tá? Esses programas salvam seus respectivos arquivos, .blend, .zbrush, .marvelous, .CAD, né? E você consegue salvar esses 3D em vários formatos, tá? Muitos formatos, tá? E tá um pouquinho confuso já, né? Eu sei, tá? Mas um desses formatos que a gente utiliza bastante é o OBJ, tá? Que seria equivalente a um JPEG de imagem, mas o OBJ ele é um arquivo 3D, tá? E começou a chover, eu não tô fritando carne nem tô debaixo do chuveiro, tá? É porque minha janela é bem perto do computador. Eu vou fechar ela aqui, só um momento. Não dá nem pra ouvir. Tá, mas acho que atrapalha um pouquinho. Não sei, quando começar a chover forte, ferrou. Beleza. Então, eu tava falando do OBJ, tá? Temos esses 3 formatos 3D, tá? De arquivos 3D. Se você for reparar, aqui ele tem um formato OBJ, tá? E o formato Blend, tá? Eu vou abrir esse arquivo em formato Blend para vocês verem, tá?
como que eu estou utilizando uma versão do Blender que foi modelada a abóbora, então a abóbora não tem problema, ela vai abrir, tá? Sem problema nenhum, tá? E eu tenho que falar uma coisa muito importante, tá? Quando a gente está modelando em Blender, a versão do Blender que a gente está utilizando, e a versão você consegue ver aqui, ó, fica bem aqui em cima do nome, ó. Por exemplo, eu vou pintar aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui, ó. Se você reparar, ó, tem aqui, ó, abóbora.az é o nome do meu computador e .blender 4.3.2. Essa daqui é a versão que eu estou utilizando, tá? Quando a gente abre arquivos do Blender, tá? Quando a gente salva, vou salvar, você sempre coloca a versão do seu Blender, tá? Versão, você escreve o nome do arquivo e coloca a versão .4.3.2. Você salva, tá? Por quê? Mesmo o Blender utilizando o arquivo Blender dele mesmo, se foi feito numa versão antiga, pode dar problema e não conseguir abrir. O seu Blender pode crashar, pode fechar, né? Muitas vezes, quando você está utilizando o Blender atual e você tenta abrir um arquivo que foi modelado no Blender atual, num Blender antigo, que geralmente a galera usa para fazer rig, o programa tende a crashar. Então esse problema é muito comum. Por isso que os criadores, principalmente que utilizam Blender muito, eles salvam a versão do arquivo depois do nome. Então essa abóbora ela ficaria com o final 4.3.2, tá? Isso é bem comum acontecer, tá? E por isso que existe arquivos transitórios, tá? E eu vou explicar o que é um arquivo transitório, tá? Vocês estão vendo esse fluxo aqui, ó? Do Blender eu estou jogando para um OBJ, tá? Supomos que eu modelei no Blender, finalizei a minha malha e eu preciso jogar ela em outro programa. Eu tenho que exportar esse arquivo em .obj, tá? Para eu poder jogar no ZBrush, por exemplo, porque do ZBrush eu não consigo pegar o arquivo do Blender diretamente do Blender e passar para o ZBrush, porque os dois arquivos são diferentes. É como se eu estivesse tentando abrir um arquivo do CorelDRAW no Photoshop. Eu sei que é possível fazer isso com as importações, mas no 3D não. Então a gente vai ter esses três formatos que, além de ser formatos de finalização de malha, são transitórios. Como assim? Eu fiz no ZBrush, eu quero passar para o Blender. Do ZBrush eu salvo como OBJ. Do Blender eu consigo abrir um arquivo OBJ aqui, ó, simplesmente em File, Import. Aí aqui vai ter todos os formatos, tá? E eu vou utilizar o formato OBJ aqui, ó, por exemplo. Aí aqui a abóbora OBJ, eu consigo importar ela, tá? GIZ aqui. Então eu tenho esse arquivo importado e esse .blend, que são exatamente o mesmo arquivo, né? Então isso aqui são formatos transitórios. Alguma dúvida até aqui? Eu vou ter que ler aqui, ó. Beleza? Tem que ler, só dar um tempinho, porque às vezes a galera tipo, pô, o celular tá aqui no Pode deixar que eu fico de olho, amor. Qualquer pergunta que você responder, eu te aviso. Beleza. Ó. Tá, deixa eu ler a folhinha. Tá, eu já falei que os arquivos de Blender feitos em formatos antigos, eles têm incompatibilidade, tá? Beleza. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre esses três formatos que a gente tem aqui, porque eu tenho que falar a diferença deles, né? Então vou mudar Ctrl Z e a chuva tá aumentando, pode ser que minha internet caia, tá? Então, enfim. Qual que é a diferença do OBJ pro DAI, tá? No DAI a gente consegue salvar informações de animação, rig, ossos, várias outras coisas que não são só modelagem, tá? No OBJ a gente só consegue salvar formas, a gente só consegue salvar o formato da abóbora, só a malha. O OBJ só salva a malha, então ele é tipo assim um formato transitório mais leve e mais utilizado se você quer só manter a malha. Então o OBJ é o melhor. O DAI ele transfere ossos e animação, tanto que o DAI é o formato que o Second Life usa para importação, tá? E o FBX é igual ao DAI, tá? Exatamente igual ao DAI, é a mesma coisa que o DAI,
Só que é de uma outra empresa que fabricou ele, que eu não lembro de qual que é a empresa que era. Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Ah, da Autodesk, tá? Eu anotei sim. Foi a da Autodesk que inventou esse formato FBX, é igual o DAI, tá? Então no Roblox a gente importa como FBX e no Second Life a gente importa como DAI, tá? Por quê? Porque aqui mantém o rig e aqui mantém o rig e aqui não mantém o rig, tá? E é muito interessante isso porque quando a gente riga uma coisa, a coisa nunca perde o peso dos ossos. Isso vocês vão aprender mais pra frente, mas quem já sabe rigar vai entender um pouquinho. Quando você riga uma coisa que tá com um defeito no peso e você não sabe como deletar aquele peso porque você nunca encontra o peso que você colocou, se você quer se livrar disso, você salva a coisa como OBJ porque vai limpar tudo, só a malha e depois transfere para o programa que você quer utilizar aquele OBJ, tá? Era isso que eu tinha para falar sobre esses 3 formatos, tá? Esses 3 formatos são muito importantes, tá? E para você importar qualquer coisa nesse formato para o Blender é muito simples. Você vem em File, Import, aí a gente tem aqui OBJ, né? Que a gente importa OBJ. Aí a gente vai ter o Colada, que é o DAI, tá? E a gente vai ter o FBX, que é o FBX aqui, tá? Beleza, tranquilo, tranquilinho, tá? Até aqui tudo bem. Eu espero que vocês estão conseguindo entender sobre a diferença dos arquivos e o porquê do OBJ ser tão poderoso, porque ele é o transitório da coisa toda. Quando a gente modela, a gente vai modelar uma roupa num simulador de roupa e transformar em OBJ para depois vir para o Blender para a gente irrigar e voltar como DAI para o Second Life ou como FBX para o Roblox, né? E eu fiz essa abóbora. Essa abóbora ela tá aqui em arquivos e downloads, tá? Arquivos no ursinho, tá aqui no ursinho. E esse arquivo eu deixo como uma doação para vocês. Vocês podem usar essa abóbora. Ela já tá com o mapeamento feito, tá? Ó, se você for ver, ela já tem 2 materiais, né? Não é textura, são só 2 materiais e tá com um mapeamento muito bonitinho aqui. Só que eu deixei um defeito nessa abóbora para vocês corrigirem, tá? O defeito é nada mais nada menos que aqui eu vou ter que ativar a visualização da face orientação. São faces erradas, tá? Então eu deixei errado propositalmente para vocês corrigirem. Eu não vou falar como é que corrige porque eu já expliquei no vídeo. Então foi só um atalho, tanto que tava até teclas desligadas, né? Que eu esqueci porque a gente não tá utilizando muito Blender na aula de hoje, tá? Mas vocês vão ter que corrigir esse problema, porque esse problema causa além de essas faces vermelhas não serem visíveis, né? Ele causa um problema no normal que deixa essas sombras feias, tá vendo? Aqui essas sombras sobre a abóbora, né? Então, corrigir isso muito simples, já expliquei numa das aulas passadas, tá? Opa! Não tá indo. Agora foi. Beleza, expliquei isso numa das aulas passadas. Essa abóbora tá de doação, porque a gente vai utilizar ela, na verdade, na próxima aula também, tá? E eu vou ensinar a cortar, né? Cortar face e uma abóbora muito legal pra gente cortar uma abóbora. Então, tipo, nada melhor que uma fruta, né? Então, beleza. E tem essa abóborazinha, tá aí pra vocês. Eu vou deixar como exercício, né? Basicamente você só importar a abóbora aqui. Isso aqui é muito ridículo, né? Pá, importou, tá? Beleza. A gente tá passando agora para a última etapa do vídeo, que ela vai ser bem curta mesmo. Eu acho que vai ter no máximo mais uns 2 ou 3 minutos de aula, tá? Que é o tipo de importação append, tá? No Blender a gente tem um tipo de importação que chama append, tá? Que é essa daqui, ó. A gente tem uma importação e tem a append. Eu vou printar e chegar bem perto aqui, ó, para vocês verem onde é que fica o append. Fica embaixo do link, ó, tá vendo? Append. O append nada mais, nada menos que você tipo importa coisas de outro arquivo .blend. Eu vou dar uma exemplificação bem legal aqui. Eu tenho aqui, deixa eu ver, teclado de comando, tá?
tenho esse teclado, né? E nesse teclado tem um mouse, tá? Tem o teclado e tem um mouse. Eu vou deixar para download também esse arquivo. Eu acho que ele tá só sem a textura, né? Beleza. São 2 arquivos, tá? Eu importei ele direto, mas suponhamos que eu tenha feito esse arquivo num Blender antigo que eu não tenho mais e não tá mais abrindo. Talvez que eu abro o WBO, o arquivo não carrega ou ele cracha, tá? O append, quando você vem aqui e fala assim append, tá? Você vai procurar no arquivo .blend. Quando você dá append, você vai navegar por dentro dele, tá vendo? Então aqui você vai encontrar todos os elementos que foram utilizados para poder fazer aquela malha em específico, né? Sendo que o mais importante fica em OBJ, mas não só o OBJ. Supomos que você colocou uma luz legal, né? Tipo assim, e a luz vai estar salva em Word. Você faz uma luz estilizada, que ela é azul e vermelha, e você precisa só daquela luz para colocar no seu projeto. Você conseguiria importar aqui, ó. Como que eu não tenho luz naquele projeto, não veio nada. Mas, por exemplo, suponhamos que eu fiz esse arquivo num Blender 2.79 e não tenho mais ele, não tenho como mais baixar ele na internet. Eu posso pegar o arquivo que foi salvo em 2.79 e vir em objeto e tipo upar separadamente. No caso eu posso upar só o plane, que no caso é só o teclado, tá? Upei só o teclado. Eu posso dar um append aqui, ó, no mouse. Tá vendo? Então toda a composição que está dentro da coisa é porque essa exemplificação ficou horrorosa. Porque se eu dar o teclado aqui ao mesmo tempo eu vou conseguir ver. Mas aqui, ó, eu vou colocar aqui uma luz, assim, um spot de luz, ó. Esse spot de luz. Aí esse spot de luz ficou perfeito, centralizado no lugar certinho, que eu precisaria colocar ele certo em todos os outros projetos que eu vim fazer, né? Então, beleza. Aqui, file, append. Aí eu vou vir aqui, ó, no teclado, aqui o spot de luz, ó. Aí eu já importo só o spot de luz, tá? Então, junto com o importar, tá? Que a gente consegue importar o objeto todo, a gente tem um append, tá? E esse append, ele é muito bom, porque eu não tenho aqui, eu tinha que pegar no meu backup, eu vacilei. Mas eu tenho um arquivo .blend que eu tenho vários tipos de bolsos que eu modelei. Tipo assim, tem uns 50 bolsos lá que eu modelei. Aí eu precisava de um bolso específico. Eu vou em append, né? Eu vou em append, aí eu procuro, esse bolso aqui tá com o nome certo. Eu vou só importar só ele, em vez de importar tudo, né? Então, a importação append, ela é bem importante, porque ela salva a vida caso você tenha até dado, tipo assim, o seu arquivo corrompeu. Você não consegue abrir ele de jeito nenhum, você consegue ainda dar append nele, né? Então você consegue resgatar coisas que você fez e tá perdida. Deixa eu ver alguma outra coisa aqui só para finalizar, porque aí a gente já bateu, tá? Append, documentos, downloads, projeto. Acho que esse aqui é o projeto. Eu fiz o tênis, né? O tênis eu já mostrei, mas aqui tem muita coisa dentro do tênis. Eu quero importar só, no caso, as curvas, né? Que são todas essas NURBs, né? NURBs são curvas. Então eu importei só as curvas do tênis, né? Sem o resto do tênis. E elas estão aqui, a curva, né? Curva do cardápio. Aí eu vou vir aqui da append. Eu quero importar agora agora eu não sei qual que é o tênis, bicho. Aqui, importei o tênis, né? Então, deixa eu ver. Dúvida, deixa eu ver aula. Dúvidas. É exatamente isso, Dylan. Nossa, você tipo foi preciso no que você falou. O append também, se você quiser criar uma biblioteca de coisas, eu acho que não tem função melhor que você tipo deixar lá e tipo dar append no que você só precisa, sabe? Eu tinha os bolsinhos, cara, mas aí achar no meu drive vai ser tipo assim muito complicado. Então melhor deixa pra lá, porque eu fiz backup dos meus arquivos 3D, que eu tipo assim tenho muito com HD. E esse HD deu conflito. Aí depois eu peguei outro HD que meu pai tinha, eu coloquei tudo dentro do HD
do meu pai tinha, só que o HD tava cagado e, tipo, às vezes ele abre e não abre, mas ele funciona melhor que o outro que eu tinha. Aí eu tô com uma par de arquivo que era pra eu fazer meu portfólio, tá tudo preso nesse HD, né? E, tipo, tem muito bolso, tem um cachorro caramelo que eu queria colocar aí dentro do Second Life. E tá o dev kit da capivara. É por isso que eu não consegui fazer as roupas dela ainda, tá? Então, a aula foi essa, tá? Eu tô encerrando aqui. Alguma dúvida pra eu parar de gravar? Não. Tranquilo. Tranquilo, eu espero que eu tenha sido claro nessa aula de importar. Até tipo, mais pras 11 horas eu consigo upar ela pro YouTube. Eu não sei se eu vou conseguir ir pra academia hoje, porque tá caindo um motoró aqui. Mas eu vou ver se a chuva passa. E assim que eu voltar da academia, eu garanto que vai estar no YouTube isso aqui pra vocês tirarem dúvidas, tá? Tudo certo, tá tranquilinho, né? Essa série de aula tá bem tranquila, né? Próxima aula a gente vai aprender furar prime não, né? Cortar malha, né? A palavra mais ideal. Cortar malha, né? E é tipo brincar aqui, tipo, colocar, fazer aquele. Eu tava pensando em fazer aquele, tá ligado? Aquela cabeça lá, tipo, cabeça de cogumelo, né? Que eles falam. É isso, né? Porque a gente tem que aprender a cortar, né? A gente aprendeu tudo, aí só falta só cortar, basicamente, né? Que sim, tem vários jeitos de ser cortado, né? Esse aqui é só um. Né? E essa é a aula de hoje. Usa broba. Do jeito que é a broba. Cobra do Halloween? A ideia era essa, né? Vou parar de gravar.